Você sabia que a culpa é uma prisão invisível? E muita gente vive cumprindo uma pena que nunca foi decretada. E o tema de hoje a gente vai falar sobre a culpa que paralisa e de como se libertar do passado que você não pode mudar mais. Antes de tudo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapod. Eu sou Monique Cervantes. Eu sou Ana Cristina Quintans. E eu sou a Beatriz Balestrin Sestari. Vamos para mais um tema muito importante, essa culpa que paralisa tanta gente em vários momentos da vida, não é isso? Exatamente, Mo. E você sabe que nós, seres humanos, somos os únicos animais que nos julgamos, nos sentenciamos e nos condenamos inúmeras vezes pelo mesmo erro. Sem direito à defesa? Sem direito à defesa. A gente fica se culpando, se sentencia, se condena incessantemente pela mesma coisa. Sempre que se lembra de alguma coisa, de algum erro ou de alguma falha, se julga, se condena. Somos os únicos animais que fazem isso. Interessante, né? E que vai travando a vida de tanta gente durante tanto tempo. Exatamente. Eu vou contar um caso que aconteceu essa semana, que está muito recente e vai bem ao encontro desse momento, desse tema. Eu atendi uma senhora, ela tem 73 anos. E ela veio, a filha dela que trouxe, né, para uma sessão de hipnose. Ela não queria vir. Ela veio com uma depressão bem acentuada, um quadro depressivo bem acentuado, que estava durando já em torno de uns 7 anos. E aí eu fui conversando com ela, tentando entender o que tinha acontecido, e ela não queria falar comigo. E aí eu tive que chamar a filha dela para poder entender a história, para poder chegar, para perceber por que caminho que eu ia ajudar essa senhora, né? E a filha começou a contar que ela foi casada, ela trocou o marido porque ela se apaixonou por um outro cara e ficou 23 anos com esse cara. E quando numa briga que eles tiveram, ele falou assim, eu vou embora. E ela falou, vai, a porta da rua é serventia da casa. E o cara foi. Só que ele se acidentou e ele morreu. E ela traz essa culpa há 7 anos. Então, ela era uma pessoa que frequentava a igreja, que cuidava dos netos, que visitava os irmãos. Depois que ela começou com esse processo de culpa, de se sentenciar, se julgar, se condenar, ela não tinha mais o direito de viver. Ela não tinha mais o direito de ser feliz, ela não tinha mais o direito de cuidar das outras pessoas, porque ela estava arrastado essa culpa há 7 anos. É como se não tivesse direito de viver mais, né? Porque ela se sentia culpada. Ela pôs ele, entre aspas, ela colocou ele para fora de casa. Ele falou que ia sair, ela mandou, vai. Só que ele morreu. E ele morreu de acidente, não foi ela que causou o acidente, não foi ela que cometeu um homicídio, mas ela trazia essa culpa. Ela não quis se tratar, mas eu falei para ela, né? Eu falei, essa culpa ela não é sua, né? Então já coloquei uma sementinha ali na cabeça dela para, no momento que ela se sentisse pronta, ela voltar para a terapia. Mas ela trazia essa culpa. Ela perdeu a vontade de viver, se condenou a morrer pelos próximos anos, né? Desde a morte do marido. Uma morte em vida, né? Exatamente. E é uma prisão. A culpa, ela aprisiona. Quando a gente fala da culpa também, a culpa ela chega a ser cruel, né? Porque assim como essa senhora que eu contei, a gente fica revendo as situações onde a gente se sente culpada como se fosse um filme no looping, né? Então, ele fica passando e repassando na sua mente. E a gente vai voltar aos segredos do cérebro. O nosso cérebro não distingue aquilo que a gente está pensando do que é real. Ele não sabe que é passado. Então, ele fica sofrendo no presente o tempo inteiro, quando esse filme do que aconteceu fica voltando na mente. Então, é como se uma condenação, uma prisão. É uma neuroplasticidade negativa, né? As ciências mostram que você ficar repetindo essas autorreprovações, né? Você
ativa, você vai fortalecendo essas sinapses ligadas a esse mecanismo, e aí o cérebro vira como se fosse um especialista em sofrimento. Então, você, ao invés de você neuroplastificar o seu cérebro numa coisa positiva, você fortaleceu as vias de dor, de sofrimento. Então, o seu cérebro, ele fica repetindo isso várias e várias vezes, e aí gera essa prisão da culpa, né? De se autoculpar. E tem vários níveis, né? Esse caso que você falou, Ana, ela era muito claro que ela parou a vida dela, né? Exatamente. Por conta dessa questão. Mas será que não existem outros subníveis, talvez, em alguma área ou alguma questão, uma culpa que paralisa uma determinada parte só da sua vida, né? Porque isso daí ficou muito claro que ela é uma morte em vida. E muitas vezes, talvez o lado que esteja aí mais precisando de atenção da tua vida ou uma dor, será que não tem uma culpa por trás disso, né? Uma culpa, uma autossentença, como você disse? E tá tudo bem, né? O que aconteceu, aconteceu. A gente sempre fala das nossas técnicas, né? Na nossa atuação, a gente fala muito sobre o perdão. Muitas vezes o perdão para o outro, mas de nada adianta se a gente não se perdoar, né? Não se perdoar em vários níveis, seja coisas ditas grandes ou pequenas. E talvez o teu passo que está faltando aí, talvez seja um perdão, um auto-perdão, se olhar e de repente isso vai deslanchar a tua vida, né? Então fica aí a dica para também não se culpar, mas se observar e talvez só falta um eu te perdoo, né, do fundo do coração, mas feita também com as técnicas que a gente faz, que são comandos mentais também. Você sabe que, inclusive, ficar revivendo esses ciclos de culpa, neurocientificamente falando mais uma vez, você ativa áreas do cérebro ligadas à dor física. Então, além das sensações ruins, assim, né? Depressão, enfim, dessa questão sentimental, você pode sentir dor física no teu corpo por carregar essa culpa, né? É como... literalmente, se você estivesse carregando um peso nas suas costas. Entende? Imagina. Uma mochila pesada. Então, uma outra coisa, você falou da questão do perdão, né? Uma outra dica que eu gostaria de dar para as pessoas que percebem, né? Essa autoculpa. Porque tem gente que tem a culpa, fica se autoculpando, mas ela é velada, né? A pessoa nem tem consciência disso. Mas para as pessoas que já têm uma consciência de que carregam essa culpa, que nem o caso dessa senhora que a Ana falou, se imaginar andando em um lugar com uma mochila muito pesada, em um determinado momento você tira essa mochila das costas, coloca ela no chão e segue esse caminho, né? Você vai se livrar de um pouquinho dessa culpa, pelo menos, e depois você procura a hipnoterapia com a gente, tá? Entre em contato, que aí a gente consegue fazer essa ressignificação numa profundidade maior, mas isso já é um exercício que vai te ajudar também. Vocês falaram de dor, né? E desse pensamento repetitivo. Agora, imagina você ficar vendo esse filme, como você falou, repetindo e sentindo a dor e se acostumando a viver assim, né? Então, a pessoa vive nesse looping porque vira como se fosse uma perturbação, porque ela está revendo aquele filme, como a Ana disse, trazendo o passado que é pro agora, ainda sentindo talvez até dor física. Então, é a sentença dela, né? Ela se condenou ao sofrimento. Então, vou me infringir essa dor de ficar revendo isso e sofrendo porque eu sou culpada. Aquela bola presa, né? Corrente no... Exatamente. Então, quando fala do sofrimento, a pessoa percebe que ela está sofrendo, mas ela acha que ela merece porque ela é culpada. Então, a sentença dela é continuar esse sofrimento em vida, porque ele já se foi, então ela continua viva e ela vai sofrer até o final dos tempos dela, né? E quando a Bia fala sobre essa culpa velada, muitas pessoas elas trazem a questão da culpa como não como a palavra culpa, mas como a responsabilidade. A minha responsabilidade era ter cuidado e eu não cuidei, então agora eu tenho que arcar com as consequências disso, né? O que as pessoas não entendem é que a responsabilidade é você entender a situação, aceitar aquele fato e seguir em frente. Quando você entra na questão do martírio, de você entrar nesse sofrimento,
nesse sofrimento recorrente de autopunição. E é como se fosse um autoflagelo mesmo. As pessoas mascaram a culpa com a responsabilidade, né? Muda o nome e o peso é o mesmo. Exatamente. Então, a responsabilidade é quando a gente percebe algo que foi feito e que o desfecho não foi tão bom, aceita aquilo, aprende com aquela situação e segue adiante para não incorrer naquele erro novamente. Mas segue a sua vida sem arrastar essa pedra, sem arrastar esse peso e sem arrastar esse sofrimento. Mesmo né? porque até onde aquilo poderia de fato ter sido evitado, né? Nesse exemplo, nessa história que a Ana trouxe pra gente, vamos supor que não tivesse acontecido uma briga, que o moço tenha saído para ir no mercado. Quem disse que ele não ia sofrer um acidente, né? Que ele também não ia morrer naquele acidente. Então, assim, até que ponto isso de fato teria sido evitado? Aconteceu que antes eles tinham brigado, né? Tinham se desentendido. Então, foi, assim, de certa forma, não é o melhor... Não é como a gente quer que alguém vá embora da nossa vida, né? Mas, assim, resolve isso, né? Vai lá na tua cabeça, faz as pazes com esse momento, fala, me desculpa, na tua cabeça, imagina mesmo, é o que a Ana falou, né? O que o nosso cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginado. Então, não importa se é imaginação, para o seu cérebro vai ser real e os benefícios que isso vai trazer vão ser reais. Então, vai lá, fecha essa história, fecha esse ciclo e se liberta disso. Você não tem... né? Exato, você não tem o domínio sobre o que iria acontecer dali. Então, se livra disso, né? Se livra desse peso que não é teu. A culpa, ela tá sempre muito ligada ao passado, né? Então, é totalmente ligada ao passado. E quando vem o perdão, é como se abrisse, tivesse uma abertura para o futuro, né? Para a tua vida. Sai do aprisionamento. Porque sempre muito do passado que traz para o presente, como a Ana falou. Tira as correntes, Sim. né? Dessa prisão invisível. Sim. E ficar muito esperto também com truques errados, né? Truques eu não lembro da outra palavra, mas um truque ruim do e se, como a Bia falou, né? E se tivesse feito o e se mata, né? O e se te mata aos poucos em tudo na vida. Então, não cai nessas pegadinhas de ficar pensando, e se fosse assim? Eu preciso pagar, pelo que eu fiz, até fiz uma anotação, eu lembrei que você falou, eu preciso pagar pela responsabilidade que eu tive, né? Então, para começar a perceber esse tipo de pensamentos que são umas pequenas sentenças aí, talvez são falas aí. Autodestrutivos, total, né? Total. Então, já ficar mais atento a isso também, começar a podar isso. Eu acredito que seja já um caminho, né? Sim, porque a gente tem que aprender com os nossos erros, né? Porque se a gente não aprende, a gente fica repetindo eles. E se a gente entra no processo desse aprisionamento da culpa, e é interessante porque a gente sempre vê uma culpa maior, com um sofrimento maior, quando está ligado principalmente ao desencarne das pessoas. Aquele momento em que você não foi visitar alguém que você queria e quando você viu a pessoa já se foi. Aquele momento em que você não falou o que você queria, principalmente não falar o que queria, né? Então, quando você deixa de falar aquilo que você quer para as pessoas que estão à sua volta, fica esse peso, né? Eu podia ter falado. Mas é aí que a gente fala, né? Então, se coloca aí na sua cabeça, vai lá e fala. Fecha essa história. Porque o que acontece é como se tivesse ficado uma história em aberto na nossa cabeça, né? Uma história que teve um começo, um meio, mas não teve um fim. Uhum. Porque não teve uma despedida, porque não teve um negócio do tipo... foi bom o que a gente viveu, obrigado, desculpa o que eu falei, eu não queria ter dito isso. Então, fecha esse ciclo. Mesmo que você não vá falar diretamente para aquela pessoa, faça isso por você. Você tá aqui. Você precisa continuar vivendo. E a melhor maneira de honrar quem já foi é fazer a tua vida o melhor possível, né? O melhor possível a partir daqui, pelo menos. Então, começa esse processo de cura. Fecha esse ciclo na tua cabeça. E realmente isso acontece. Fica um gap aberto. É igual como uma pessoa desaparecida. Você nunca sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Você não enterrou um corpo, né? Exatamente. Então, fecha esse ciclo, fecha essa história, finaliza isso dentro de você, que aí as coisas vão começar a fluir. Teve desculpa te cortar. Teve uma outra senhora que eu conversei também. Ela perdeu a filha única. E ela fala que
maior arrependimento dela era que ela nunca falou para a filha que amava ela. E a filha sempre falava, mãe, eu te amo. E ela não conseguia falar para a filha, eu também. Não era nem falar, filha, eu te amo. Nem o eu também ela não conseguia falar. E quando a filha morreu, ela falou que isso doeu tanto nela. E ela levou isso por muitos anos, até fazer um processo de terapia e tudo, e ressignificar esse momento. Ela levou ainda essa dor e esse peso, né, de não ter conseguido falar. E quando a gente fala das pessoas que se foram, das coisas que não foram faladas, a gente trabalha com uma técnica dentro da hipnose que trabalha o luto, que é justamente onde a gente vai encontrar essas pessoas para dizer tudo aquilo que não foi dito. E mesmo antes, sem a né? morte, né? Algumas coisas, elas são como se fosse um luto mesmo, né? Então, essa técnica acaba até sendo meio coringa para muitas outras coisas, Sim. né? Falando um pouco de mochila, que você comentou, eu queria comentar um fato. Eu falo que eu aprendo muito com a minha filha, né? Então, assim, às vezes eu me pego adaptando esse tipo de informação para ela entender. Falando de mochila, só falando de culpa, o quanto isso é importante já na infância tratar. Teve uma vez que ela estava numa aula extra da escola e acho que ela trombou numa amiguinha, foi sem querer, e ela pediu desculpa e a amiguinha não desculpou. E para ela foi um sofrimento aquilo, eu não fiz de propósito, né? Então, ela poderia não querer fazer a aula, ela poderia não querer ficar mais próximo das pessoas porque poderia machucar, enfim, outras coisas. E quando ela me trouxe isso, eu pensei na hora e me veio a questão da mochila, eu falei assim, olha, se você pediu, imagina que você fez alguma coisa que você não queria, tá? Errou por algum motivo. Você tá com a mochila pesada nas tuas costas. Eu falei, imagina agora, você pediu perdão. Você entregou a mochila para ela. Se ela não perdoa, a mochila tá com quem? Com você ou com ela? Ela falou, com ela. Eu falei, então. A mochila agora é ela que tem que liberar. E eu falei para ela, e quando ela falar, eu te desculpo, a mochilinha vai pro Papai do Céu. Então, sai aquele peso. Isso é uma coisa muito simbólica para a criança, mas o quanto isso... Mas não é só para criança, não. Isso é simbólico para todo mundo. Verdade. E eu sempre falo para ela. Às vezes, em casa, eu trombo nela, ou eu falei alguma coisa. Ó, eu pedi desculpa, você vai me desculpar? Acho que teve uma vez que ela falou para mim, desculpa. E eu não respondi, eu acho que respondi mentalmente, não sei. Ela falou assim, olha a mochila. Eu falei, Tati, desculpa, não tá mais comigo. Então, por isso que a culpa tem tamanhos, né? Só que o peso que a pessoa traz da culpa, que não tem tamanho. Às vezes uma mochila que pode ser pequena para a Ana, para mim pode ser um peso tremendo. Então, nas pequenas coisas, a gente já se libertando dessas culpas que vão paralisando, que vão juntando, vai ter um montão, daqui um montão, e talvez não uma avalanche, como foi esse caso que você trouxe, né? Uhum. Mas trazer isso também. Então, quis compartilhar com vocês. Que é a culpa quando o outro te impõe, né? Essa culpa. Te impõe uma responsabilidade que às vezes não é sua, e você pega a mochila e adota. Adota, exatamente. Não, adota um pet que é mais Não leve. Vai te trazer alegria, né? Exatamente. Eu também acho. E vocês se viram aqui em algum momento, se você acha que já está pronto para se libertar dessa mochila pesada, dessa carga, entenda que você merece ser feliz, você merece ser mais leve. Então, vem acessar aqui nossas redes, está aqui na descrição. Vem, clica aqui, entre em contato com a gente, vem fazer uma avaliação com a gente para entender um pouco mais sobre como funciona a hipnoterapia. Vem descobrir como a hipnoterapia é transformadora, né? Ela é incrível, muita gente que não conhece depois fica maravilhado. A gente tem um protocolo muito bem estruturado, muito bem definido, então vem conhecer um pouquinho mais. Tenho certeza que vocês vão amar. E fiquem aqui com a gente nos próximos episódios, né? A gente vai deixar os arrobas na descrição, mas eu vou falar aqui também, a gente vai falar aqui também para ficar mais fácil. O meu é @beatriz.hipnose. O meu é @monique.gcervantes. E eu sou Ana Cristina Quintas. @Ana Cristina Quintas. Então, curte esse vídeo. Se você não é inscrito, compartilha. Se você não é inscrito ainda também no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios.
E entenda que o passado não muda, né? Mas o peso que você carrega sobre ele que pode ser deixado hoje. É isso, meninas. Muito obrigada por mais um episódio. Obrigada. Até mais, gente. Até o próximo.